O filme Coringa estreou semana passada nos cinemas brasileiros e, como já era de se esperar, o filme é um sucesso de público e de crítica. Isso se dá muito pelo fato da atuação do Joaquin Phoenix como Coringa e também pela direção do Todd Phillips. Juntos os dois fizeram uma parceria sensacional. Eu fui assistir o filme semana passada e eu posso dizer para vocês, o filme ele é excelente. Se você ainda não foi assistir, vá assistir esse filme porque vale muito a pena. O filme ele é um filme extremamente pesado, é um filme deprimente e ele trabalha assuntos que são tabus dentro da sociedade. O filme ele é tão bom, para você ver como o filme é tão bom, fazia tanto tempo que eu não postava vídeo aqui no canal, que eu vim fazer um vídeo sobre o filme para me dar minha opinião sobre ele, o que eu achei e falar algumas coisinhas de teorias que eu acho que o filme traz. Então, o filme ele aborda, como eu estava falando, questões como tabus dentro da sociedade. Ele aborda um tema muito atual, que é o tema da saúde mental. É um problema, na verdade, um problema que vem afligindo a sociedade. Hoje, a questão da saúde mental é um problema de saúde pública. É um problema que vem afligindo muitos jovens, é um problema muito ligado a você ver um número muito grande de pessoas com depressão, cometendo suicídio, problemas emocionais, e isso reflete em relacionamentos, reflete no trabalho. All I have are negative thoughts. Então, ele aborda esse tema de uma forma bem legal e uma forma de se pensar. E eu acho que é esse que é o papel da arte, é você pensar, fazer você pensar e refletir, discutir isso na sociedade. Né? Aí algumas pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos teve alguns problemas que as pessoas estavam achando que seria um gatilho para mais violência, porque o que acontece lá tem muito essa questão de tiroteios, de mortes, né, em eventos. Então, teve algumas críticas em relação ao filme. Só que, eu acredito, a Warner até lançou uma nota dizendo que acredita que temas como esse devem ser trabalhados dentro da sociedade. Para gerar discussão. Sei que são temas que são difíceis de lidar. É como aquele assunto chato que as pessoas evitam falar. É um problema real que as pessoas têm medo de falar. Então, voltando aqui para a questão do filme. O filme do Coringa ele vai abordar a história do Arthur Fleck, que é o Coringa, né? Que ele vai se tornar o Coringa. Ainda mostrando a origem dele. Eu acredito que o filme foi muito baseado nessa HQ aqui, ó. Piada Mortal, do Alan Moore, que fala um pouco da história do Coringa e pouco da personalidade do personagem também. Eu acho que foi baseado nessa revista aqui do Brian Azzarello, o Coringa. Então, eu tenho essas duas aqui. Eu acredito que o filme se baseou um pouquinho nessas HQs. E o que acontece? No filme, você vai conhecer lá o Arthur Fleck, que é um cara extremamente deprimido, que passou por diversos problemas, problemas de amizade, não tem amigos, não tem problemas mora com a mãe, problemas no trabalho, o trabalho dele não é o melhor trabalho do mundo. E, fora isso, tem um contexto todo da cidade. A cidade, que é Gotham, vem passando por vários problemas de pobreza, mostra uma parte que até tem na revista Cavaleiro das Trevas, que é a questão do lixo na cidade toda, e a falta de recursos públicos. Então, tudo isso são situações que vão criando tensão e transformando, por exemplo, uma pessoa que já tem um problema, como é o caso do Arthur, ele já tem um problema psicológico, já tem um problema neurológico, e aquilo ali vai só agravando cada vez mais aqueles problemas. Então, tendo esse plano de fundo, ainda tem a questão que o cara tem um emprego ruim, como eu já falei anteriormente, não tem amigos, a mãe dele mora com ele tem que cuidar da mãe, a mãe aparenta, no primeiro momento, já não ser muito bem, da mente também. Então, tudo isso vai se agravando. E aí nós vamos vendo diversas situações acontecendo com o personagem, e ele tem um problema também, ele tem um problema que é um problema que eu fico imaginando como foi para o Joaquin Phoenix fazer esse problema. O cara ele tem uma doença que ele não consegue parar de rir. Quanto mais nervoso ele tá, mais ele começa a rir. Quanto mais triste ele tá, mais ele ri. Então você vê diversas situações que ele não quer rir, que ele tá triste e ele ri. Esse problema que ele tem traz diversos outros problemas para a vida dele, como por exemplo na hora que ele apanha dentro do metrô, puxa uma arma e atira nas pessoas lá, porque os caras vão espancar ele porque ele tá querendo rir, sem conseguir parar, e ele tá com uma arma, e aí ele pega e atira. Então é daí nesse primeiro momento que a gente começa a ver
o Coringa, né? Então a gente começa já a ver que ele tem uma mudança. Quando ele assassina essas pessoas, ele já começa a mudar a sua personalidade. Ele já se sente mais poderoso. Então é isso que vai mostrando o filme, vai mostrando ele uma transformação do Arthur Fleck, que é um cara deprimido, tímido, fechado, a um cara que vai florescendo, mas ele vai florescendo da forma errada. Né? Ele vai florescendo da forma errada, ele vai surgindo, criando vontade de ser uma pessoa diferente. Ele vai, na verdade, vai se entregando à loucura dele e ele vai começando a agir com impulso, e ele vê que ele tem poder ao assassinar as pessoas. E ele se sente bem com aquilo. E aí vem diversos outros problemas que vão acontecendo durante o filme. Vai mostrando, por exemplo, a relação da mãe dele, quando ele descobre que o Thomas Wayne era o pai dele. Que na verdade não é, né? E quando eu vi isso no filme, eu fiquei, meu Deus, não acredito que o cara vai ser irmão do Batman, não tem nada a ver. Então eu achei que ia dar uma merda, ia dar problema, não ia ser legal. Então o que aconteceu? Na verdade, a mãe dele tinha meio problemas, né? Tinha problemas também, ficou internada, e ela achava que o Thomas Wayne era o pai do filho dela, que na verdade ela tinha adotado aquele filho. E aí ele descobre que o Thomas Wayne é pai dele, e aí ele vai atrás de saber lá com o Thomas Wayne, ele vai primeiro na casa dele, e já o Alfred aparece lá e fala pra ele que não que a mãe dele era louca, ele já fica com raiva ali naquele momento. Depois ele vai atrás do Thomas Wayne, o Thomas Wayne fala a mesma coisa. Ele vai no Arkham, e lá no Arkham ele descobre que realmente a mãe dele, ela tinha problemas, ela adotou ele sofreu diversos abusos quando criança, e aí foi só isso, foi a faísca para transformar ele em louco de uma vez. E aí, a partir desse momento, ele começa a fazer diversas coisas. E aí vai mudando. Você vê a mudança no filme porque você consegue ver a imagem. O filme ele tem um tom azulado, um tom esverdeado, que mostra a parte deprimida do ar. E a partir do momento que ele vai se transformando no Coringa, vão aparecendo as cores mais vivas, mais fortes. Até o momento que ele se veste com a roupa do Coringa lá, você vê que até o sol nasce em Gotham. Então mostra, ele foi criando uma personalidade. E aí o que acontece? É isso que as pessoas estão achando que é um gatilho. Porque ele ficou bem depois que ele começou a fazer besteira. Na verdade, mostra uma pessoa que tem um problema sério, né? Tem um problema sério mental, e por descaso da sociedade, por descaso do poder público, ele acabou se tornando o que ele era, um psicopata. E isso aí é uma coisa real, que pode acontecer na realidade. Então, por isso que serve como discussão. E aí, a partir desse momento, ele começa a se transformar e ele se sente realizado com aquilo. E aí vem um outro ponto que eu achei bem bacana do filme, mostrando que algumas coisas que aconteceram no filme, na verdade, era só coisa da cabeça dele. Tem uma parte que ele tá com uma moça lá, que é até a atriz Zazie Beetz. Ela é tipo como se estivesse namorando com ele, estivesse tendo um relacionamento. E quando nós vemos ele no final, depois que acontece algumas coisas, ele chega lá na casa dela, ela nem conhece ele. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Que eu perdi alguma coisa do filme? O que aconteceu? E na verdade vai mostrando várias cenas dele lá, que ele estava com ela, mas na verdade ele estava sozinho, então era tudo da cabeça dele. Então vai acontecendo as coisas, a partir daquele momento tu começa a imaginar, meu Deus, o que será que é verdade e o que não é? Porque a gente está vendo o filme do ponto de vista do Coringa. Então a gente não sabe o que é verdade, nós não sabemos o que é real, o que não é. Então isso muito de trazer o ponto de vista do Coringa é que dá também essa empatia que a gente tem pelo personagem. E de certa forma a gente acaba querendo que ele se dê bem, que a gente acaba tendo. E eu diversas vezes fiquei com pena dele. Achei que ele sofreu bastante. Então foi tudo questão da sociedade que transformou ele naquilo. E também é muito legal a atuação do Joaquin Phoenix aqui, quando ele é um personagem, né? Ele é o Arthur Fleck, e quando ele é o Coringa ele é outra pessoa. Ele se torna um cara. A gente vê na performance dele que é uma pessoa alto astral, é uma pessoa que é segura de si mesmo, então, com autoestima, e quando ele é um Arthur Fleck ele é todo acanhado e tímido. Então o Joaquin Phoenix ele
me surpreendeu nessa atuação. Então eu acredito que o filme, em tudo assim, ele foi muito bom. Até a questão, como eu falei pra vocês, aqui esse vídeo tem alguns spoilers, né? Então tem a parte que você vai ver ele no final, ele vai estar no Asilo Arkham, e aí ele tá conversando com a psicóloga, ele começa a rir, né? Então, nesse mesmo momento que ele fala, eu lembrei de uma piada, e mostra a morte dos pais do Bruce Wayne. A morte e o Bruce lá. Então fica tipo como se fosse o nascimento do Coringa naquele momento. O nascimento do Coringa e o nascimento do Batman. Fica o nascimento dos dois, como se os dois estivessem ligados. Agora, aí que fica aquela questão, será que aquilo ali, tudo que aconteceu no filme não foi imaginação do Coringa desde o começo? Ele não estava lá dentro do Arkham a todo tempo, imaginou tudo aquilo. Então o filme deixa a gente fica subentendido, a gente não sabe o que é e o que não é. Até porque o Coringa não sabe a identidade real do Batman, né? Mas nunca se sabe o que pode acontecer. Então, pessoal, eu gostei muito, eu indico que vocês vão assistir esse filme, vale a pena. E o Joaquin Phoenix, ele tem que ganhar esse Oscar, ele tem que ser indicado pelo menos, né? Tem que ganhar. Ele tem que ser indicado e ele tem grandes chances de ganhar, porque a atuação dele foi fenomenal, foi muito boa. A direção do Todd Phillips também. O Todd Phillips, ele pegou muito de filmes conhecidos, como Taxi Driver, Ilha do Medo, Clube da Luta, Rei da Comédia. Então ele pegou muito desses filmes e juntou para fazer o Coringa. Então ele é um filme totalmente diferente do habitual. Então se você está indo lá assistir esperando um filme da Marvel ou um filme de super-herói convencional, você não vai encontrar. É um filme totalmente diferente, tem poucas cenas de ação, é um filme bem psicológico mesmo. Então ele vale a pena ver, e não leve as crianças, porque é um filme pesado e não dá para a criança assistir esse filme, porque ele aborda muitas coisas que uma criança não vai ter percepção, e ela não vai conseguir assimilar aquelas coisas que estão acontecendo no filme. Então assista um filme, é muito bom, vale a pena. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clowns. Aproveita que você está assistindo esse vídeo aqui, já se inscreve no canal, eu prometo que eu vou voltar a fazer vídeos. Principalmente que esse vídeo aqui foi rápido, então eu não fiz nem no meu cenário habitual, fiz aqui no computador, rapidinho. E eu prometo trazer novos vídeos, viu? Então se inscreve aí, valeu, viu? Obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vá lá assistir o Coringa, porque vale a pena.